Boa tarde a todos os participantes. É um prazer estar reunida com todo esse pessoal, todo esse time, né? Reunindo a pesquisa, um papel importante nosso tá levando para o produtor rural, para assistência técnica, esse trabalho que é de grande valia para o nosso estado, né? Como um todo. Então, de imediato, eu vou passar a compartilhar a apresentação dos resultados. Então, os ensaios de cultivares em rede de soja, eles são ensaios que são conduzidos desde a safra 2008, onde esse projeto começou com a cultura do trigo, né? E desde lá nós viemos inovando, né, trazendo algumas informações e contribuições em formas de artigos técnicos também nas últimas edições, né, procurando incrementar cada vez mais esse projeto, né. Na última safra, né, safra 2020-2021, conforme o seu Elmar comentou, nós tivemos a possibilidade de estar expandindo a nossa rede experimental, a qual é concentrada no Rio Grande do Sul em função da parceria que nós temos com a Federação da Agricultura, Senar, né, do Rio Grande do Sul. E a ampliação na última safra, ela foi possível principalmente aí a adesão de novos patrocinadores nesse projeto, sendo então a Bayer e a BB Seguros, né, através da seguradora agrícola, né, onde foi possível nós estarmos conduzindo também nos municípios de Cacequi, Pelotas e Lagoa Vermelha. Uma demanda interna que surgiu da Federação da Agricultura através dos presidentes de sindicatos, né, dessas regiões, sendo possível, então, a instalação desses ECRs também nesses locais. Então, hoje nós trazemos aqui resultados de 11 municípios do Rio Grande do Sul. Esses municípios, eles são definidos também em função da heterogeneidade de ambientes onde se cultiva a soja, né? A gente sabe que tem a metade sul aí que tem um potencial muito grande aí de crescimento, mais de 1 milhão de hectares, né? Tanto no sistema aí de cultivo na rotação com arroz, conciliando aí a pecuária, né? Então, nós temos aí esses 11 pontos bem distribuídos de forma a representar de maneira uniforme aí todas as regiões com potencial sojícola no estado. Nós iniciamos, então, esses experimentos, a implantação, a semeadura começou em 20 de outubro, né, começando em Cacequi, na primeira época de semeadura. Em todos esses municípios, esses 11 municípios, a gente instalou os experimentos em 2 épocas de semeadura. A nossa intenção era semear a cada 15 dias, uma diferença de 15 dias entre uma época e outra. Mas nem sempre é possível, né? A gente tem um planejamento e nem sempre a gente consegue em função, principalmente, das adversidades climáticas, né? Que interferem bastante na nossa programação. Mas conseguimos semear todos os experimentos, então, iniciando em 20 de outubro e se estendendo até 15 de dezembro na região de Vacaria, né? Então, foi o último plantio em Vacaria, a região mais fria, né? Onde se cultiva bastante trigo, então tem produtores que estendem mais a semeadura, a implantação da semeadura da soja, né? Até meados aí de dezembro. E esse ano foi um ano atípico, né, onde o trigo naquela região foi implantado mais tarde e, consequentemente, também a soja avançou um pouco mais a questão da semeadura. Desses 11 municípios, então seriam 23 semeaduras que nós realizamos, 23 porque em Cachoeira a gente teve a condição de várzea também, né, então foram 3 ambientes, a gente pode considerar ambiente, né, que foi na primeira, segunda época e mais a várzea. Nós tivemos alguns ensaios
que a gente optou por cancelar a condução até a colheita por questão de estande. Um dos locais foi Pelotas, da primeira época, ao qual a gente semeou, e havia uma previsão aí de pouca chuva e acabou dando uma chuva muito maior que a previsão, né? E aí o estande acabou sendo comprometido. Em Cacequi, a segunda época também ficou um estande muito baixo, então em torno aí de 7, 8 plantas, e aí a gente acabou optando por eliminar esse campo. Isso são ocorrências que ocorrem normalmente, nós tivemos também casos de produtores que tiveram que replantar, né? Então, isso também acontece, é uma realidade que também ocorre nos experimentos. E é por isso que é tão importante nós termos mais locais e também épocas, né? Para, de alguma forma, a gente ter o resultado daquela região. Das cultivares que participaram desses ensaios, nós tivemos 39 cultivares que variavam aí de grupo de maturação 5.0 até a mais longa, que o grupo de maturação foi 6.7. Então, bastante materiais, uma amplitude bastante grande de grupo de maturação. E essas cultivares, elas são elencadas pela área inscrita no CIGEF, onde são inscritos os campos de produção de sementes do Rio Grande do Sul. Então, a cultivar que apresentou maior área, apresentou 21.500 hectares, que seria a primeira, né? E a 39ª, 1.200 hectares. Então, é nesse formato que nós elencamos as cultivares que vão participar da ECR. Dessas 39 cultivares, 13 eram cultivares RR e 26 cultivares IMPRO. Dessas 39, 29 delas se repetiram na safra 19-20, então foram as mesmas, se manteram 29 cultivares. Falando um pouco das condições climáticas que ocorreram na safra passada, né, nós tínhamos uma expectativa ruim, né, no início da implantação das lavouras, o que, por um lado, aí foi bom esse erro de previsão, né? Nós tivemos momentos aí de estiagem, mas não foi tão séria, tão grave quanto as previsões previam, né? Quanto os modelos climáticos previam. Então, em partes, né, o clima prejudicou um pouco a questão da instalação de alguns campos experimentais e de lavouras comerciais também, mais especificamente em novembro, onde no início do mês ali nós tivemos um período de estiagem que acabou prejudicando muito a região de São Luís Gonzaga, entre Juiz, Santo Ângelo, aquela região ali custou bastante a normalizar a chuva. Tivemos também em fevereiro e abril com chuvas abaixo da média. Então, os locais que sentiram mais essa falta de chuva, nesses 3 meses em específico aí que eu comentei, foram Bagé, Cachoeira do Sul, Cacequi e São Luís Gonzaga. Principalmente São Luís Gonzaga. Então, nós tivemos aí uma implantação de lavouras bem no tarde. Depois, na fase de maturação, enchimento de grãos, que foi ali em março, abril, nós tivemos também uma cessão nas chuvas, que prejudicou um pouco o enchimento de grãos de cultivares de grupo um pouco mais longo, 6,3, 6,4, na região norte do Rio Grande do Sul, pegando o Passo Fundo, Lagoa Vermelha e até mesmo Vacaria. Então, o enchimento de grãos ficou um pouco comprometido. Mas, no geral, nós tivemos assim, um ano favorável para a produção de soja. Tanto que a gente tem aí números muito bons, né, para a safra que se imaginava se transcorrer. Então, partindo para os resultados, né, mais especificamente, nós tivemos aí na região 101, que pega basicamente Santa Maria para baixo, né, onde nós tínhamos os experimentos instalados em Bagé, Pelotas, Cachoeira do Sul, São Gabriel, Cacequi. Nós tivemos, então, como campeã dessa região, dessa macro-região,
A cultivar 95R90 com 122 sacas por hectare, plantada em Pelotas, dia 12 de novembro. Então, eu trago aqui os dados das 5 cultivares mais produtivas. Nós temos na nossa publicação em PDF, a qual já está disponibilizada nos sites, né? E também na publicação impressa os dados das 39, mas aqui na apresentação a gente traz as 5 mais produtivas, a fim de facilitar um pouco aí a identificação, né? Que o que interessa para o produtor, né? Muitas vezes não é só identificar aquela que foi a mais produtiva. Se ele estiver escolhendo aí entre as 10 mais produtivas, ele já vai estar saindo ganhando, né? Então, a gente tenta trazer de uma forma reduzida a apresentação. Então, nós tivemos aqui, na primeira época de semeadura, Cacequi e São Gabriel, as cultivares de ciclo precoce, que seriam aquelas de grupo de maturação 5.0 até 6.1, conforme o nosso zoneamento agrícola define também os grupos, né, de maturação. Nós tivemos em Cacequi a cultivar Neogen 610 como a mais produtiva, aí, com 78 sacas por hectare, e a quinta mais produtiva, 74 sacas por hectare. Uma diferença de 4 sacas, né, entre a primeira e a quinta colocada. Já em São Gabriel, nós tivemos a Pioneer 95R51 e Neogen 610 com 109 sacas por hectare, sendo as mais produtivas. Depois, na segunda época de semeadura, né, nós tivemos mais locais, né, Bagé, na segunda época de semeadura, nós tivemos 95Y02 da Pioneer com 82 sacas por hectare. Cachoeira do Sul, Monsói 5947 com 104 sacas por hectare. Cachoeira do Sul, Várzea, Neogen 610 com 105 sacas por hectare. Pelotas, 95R90 com 122 sacas por hectare. E em São Gabriel, 95Y02 com 103 sacas por hectare. Do grupo de cultivares de ciclo mais longo, que seriam aquelas cultivares de grupo de maturação 6.2 até 6.7, nós tivemos, então, como mais produtivas em Cacequi, na primeira época de semeadura, HO Pirapó, com 90 sacas por hectare. Em São Gabriel, Nideira 5909, uma cultivar bastante antiga, aí, ainda despontando, com 106 sacas por hectare. Depois, na segunda época de semeadura, nós tivemos em Bagé, Monsói 6210, com 80 sacas por hectare. Em Cachoeira do Sul, HO Pirapó, com 116 sacas por hectare. Em Cachoeira do Sul, na Várzea, Nideira 6601, com 104 sacas por hectare. Pelotas, Monsói 6410, 113 sacas. São Gabriel, HO Pirapó, com 97 sacos por hectare. Aqui eu trago um ponto bastante importante quando a gente fala dos resultados dos ensaios de cultivares em rede. A gente sempre comenta com os produtores a importância dele ter em mente que ele não pode levar como tomada de decisão apenas o resultado de uma safra, porque um ano é muito diferente do outro, e não, então o ideal seria ele dar uma olhada, pelo menos aí umas 2 safras, 3 safras, ver como que o material se comportou em diferentes anos agrícolas, né? Nós tivemos uma safra 19-20 bem diferente de 20-21, né? Então é importante a gente ver em ambas as condições como é que foi o desempenho dos materiais. Então, aqui nesse slide eu trago apenas um exemplo, né, dessa questão de observar o histórico das safras, né, a fim de tomar a decisão baseado no desempenho da cultivar. Então, aqui nós temos no gráfico da esquerda
o ECR Grupo 1, que seriam os materiais precoces, né, testados. Em Cachoeira do Sul, na segunda época, então foi pego os dados da safra 2019-20, nas barras em laranja, e 2021 nas barras em azul. E a média das duas safras em cinza. Então, nós podemos ver aqui no grupo precoce, nós tivemos na safra 19-20 BMX Raio, na localidade de Cachoeira do Sul, produzindo 46 sacas por hectare. Foi a mais produtiva, né, em 2019-20. 2021, nós tivemos a cultivar Monsóis 5947, sendo a mais produtiva com 104 sacas por hectare, nesse grupo de cultivares. E a média, então, a maior média aí, dentre as cultivares, nos 2 anos agrícolas aí, foi de 72 sacos pela BMX Raio. Já no grupo 2, que seriam, então, as cultivares de ciclo mais longo, né? Nós tivemos, na safra 19-20, BMX Valente, com 38 sacas por hectare, e 20-21, nós tivemos HO Pirapó com 116 sacas, então uma amplitude bastante grande de um ano para o outro, né? Nós tivemos ano passado, na safra 19-20, né, uma intensidade bem forte da estiagem nesse local especificamente. Então, aí a gente pode ver bem o reflexo da falta de chuva, né? E na média, né, dessas cultivares, a mais produtiva nos 2 anos, que apresentou a maior média, foi BMX Garra, com 74 sacas por hectare. Partindo para a micro-região Sogícola 102, que ela é mais concentrada norte do estado, em Missões, nós tivemos a cultivar com maior potencial aí produtivo, com 122 sacas por hectare, Neogen 610, semeada dia 29 de outubro, na localidade de Santo Augusto. Aqui nós temos os dados das 5 cultivares mais produtivas de ciclo precoce, na primeira e na segunda época de semeadura, né? Então, em Passo Fundo, Lagoa Vermelha, São Luís Gonzaga e Júlio de Castilhos, nós conseguimos as 2 épocas serem instaladas e conduzidas até a fase de colheita. Em Passo Fundo, a cultivar mais produtiva foi Neogen 610, com 109 sacas por hectare. Lagoa Vermelha também, Neogen 610, com 88 sacas por hectare. Santo Augusto, Neogen 610, com 122 sacas por hectare. São Luís Gonzaga, também Neogen 610, com 118 sacas por hectare. Júlio de Castilhos, a cultivar mais produtiva foi Dom Mário 57 e 52, com 99 sacas por hectare. Então, nós temos aí uma variação praticamente aí de 3, 5 sacas entre a primeira e a quinta colocada, né? Na segunda época de semeadura, Passo Fundo, a mais produtiva foi 58, BRS 5804, uma cultivar da Embrapa, 103 sacas por hectare. Lagoa Vermelha, Dom Mário 57 e 52, com 99 sacas por hectare. São Luís Gonzaga, segunda época, Neogen 610, com 86 sacas por hectare. E Júlio de Castilhos, Neogen 610, com 86 sacas por hectare. As cultivares de ciclo médio, né? Então, nós temos aqui a primeira e a segunda época também, cultivares de ciclo mais longo. Em Passo Fundo, nesse grupo, nós tivemos BMX compacta, com 106 sacos por hectare, como a mais produtiva. Lagoa Vermelha, tivemos BRS 6203, com 85 sacos por hectare. Em São Luís Gonzaga, Nideira 5909, com 106 sacas por hectare. Em Júlio de Castilhos, BMX Fibra, com 101 sacos por hectare. Na segunda época de semeadura, tivemos em Passo Fundo
a mais produtiva HO Pirapó, com 96 sacos por hectare. Lagoa Vermelha, HO Pirapó, com 94 sacos por hectare. São Luís Gonzaga BMX compacta, com 92 sacos por hectare. Júlio de Castilhos, HO Pirapó, com 98 sacos por hectare. Então, aqui nós temos os dados também desse histórico de 2 safras. Eu peguei a localidade de Passo Fundo para representar esse histórico, onde na safra 19/20, nas cultivares de grupo precoce, na primeira época de semeadura, nós tivemos a mais produtiva foi a Monsóis 5917, e na última safra foi então a Neogen 610, que é uma cultivar nova que entrou esse ano nos ensaios, né? Então, a gente só tem os dados dessa safra mesmo. E na média, na média das 2 safras, aí nós tivemos BMX Lança se destacando em Passo Fundo na primeira época, né, o plantio de outubro, com 84 sacas por hectare. Já na segunda época, o cenário ele muda um pouco, né? Nós tivemos na safra 19/20, BMX Lança com 63 sacos por hectare, e na última safra, a BRS 5804, que também foi o primeiro ano onde ela participou do ensaio, com 103 sacas por hectare. E na média aí das 2 safras, BMX Lança se destacou, então, nessa região de Passo Fundo, com 80 sacos por hectare na segunda época de semeadura. Aqui nós temos as cultivares de ciclo mais longo, também pegando esse histórico de 2 safras, aonde nós tivemos na primeira época, plantio de outubro, BMX Fibra na safra 19/20 com 69 sacos por hectare, e na última safra, BMX Compacta com 106 sacos por hectare. Uma média das 2 safras, BMX Compacta foi a que apresentou a melhor média dentre essas cultivares de ciclo mais longo, 85 sacas por hectare. No grupo 2 da segunda época de Passo Fundo, tivemos na safra 19/20 BMX Fibra, com 63 sacas por hectare, e na safra 20/21 HO Pirapó com 96 sacas por hectare. Então, aí, na média das 2 safras, a cultivar que teve a maior média foi Monsói 6410, nesse grupo de ciclo mais longo, né, com 76 sacos por hectare. Na micro-região Sogícola 103, nós temos um local que representa essa região, que é Vacaria, né? A região de alta altitude, é o ponto mais alto onde a gente conduz o ECR, e o ponto mais baixo foi 3 metros de altitude, que foi em Pelotas, né, na região, numa condição de várzea também, em rotação com arroz, né? Então a gente variou de 3 a quase 1.000 metros de altitude entre os locais. Então, nessa região, nós tivemos um empate aí de 85 sacas por hectare, com as 3 cultivares, que foi BRS 5804, Dom Mário 5958 e Dom Mário 5752. Com base, então, na primeira e na segunda época de condução em Vacaria, a gente teve foram 12 dias de diferença entre a primeira e a segunda época. Nós tivemos, na primeira época, BRS 5804 e Dom Mário 5752, com 85 sacos por hectare. Já na segunda época, esse grupo precoce variou um pouco. Nós tivemos como a primeira colocada Dom Mário 5958, segunda colocada BRS 5804, e como terceira colocada, então, Dom Mário 53 e 54, nesse grupo das precoces. Depois, na tabela, no quadro abaixo, a gente tem a produtividade de ciclo médio tardio, também na primeira e na segunda época, onde a HO Pirapó foi a que mais produziu, né, tanto na primeira quanto na segunda época. Então, a gente pode identificar, né, que só nessas 5 mais produtivas, aí o produtor já, escolhendo uma delas, ele já vai estar
ganhando um plus aí é só na escolha, né, da cultivar. Nós temos aqui também o gráfico que expressa o histórico das duas safras, 19, 20 e 21 em Vacaria, na qual o grupo 1 de materiais precoces na primeira época, em 19 e 20, a mais produtiva foi BMX Zeus, com 108 sacos por hectare, e na safra passada, então, foi 5804, com 85 sacos por hectare, e numa média, nós tivemos como mais produtiva dentre as cultivares, Dom Mário 57 e 52, com 93 sacos por hectare. Então, a gente teve uma queda e uma redução de produtividade na região norte, que eu comentei antes, que muito foi em parte aí da questão de falta de chuva no enchimento de grão, né? No grupo precoce, segunda época, nós tivemos na safra 19 e 20, Dom Mário 513 e 54, com 86 sacas por hectare. E na última safra, Dom Mário 5958, com 85. E numa média geral, se despontou, então, a Dom Mário 57 e 52, uma média entre as duas safras. Diria uma safra boa e a outra um pouquinho mais judiada em função do clima, né, 19 e 20. No grupo 2, que seriam, então, as de ciclo médio tardio, nós tivemos, na primeira época de semeadura, na safra 19 e 20, TMG 7262, com 95 sacos por hectare. E esse ano, né, 2021, tivemos HO Pirapó com 84 sacos por hectare. E aí, numa média, a cultivar que se despontou foi BMX compacta, com 86 sacos. Já na segunda época, tivemos na safra 19, 20, BMX compacta, com 81 sacos por hectare, e na safra 20, 21, HO Pirapó, com 81 sacos por hectare. Na média, se despontou aqui com 77 sacos por hectare, a Nideira 6601. Então, são cultivares de ciclo bem mais longo, né? Não é uma realidade para aquela região, a não ser quem produz a semente, né? Então, a região norte em si, ela se concentra aí num grupo de maturação 5 até 5,7, 5,9, né? Em termos de evolução em produtividade, eu trouxe essa tabela, né? Ela mostra aí o nosso avanço em termos de genética, em termos de potencial produtivo na região sul, né? Nós, hoje a nossa média estadual, ela está em 57,2 sacos por hectare, segundo os dados da Conab, né? Então, para nós vermos, hoje existe um potencial produtivo aí de 100, 122 sacas, o ECR mostra isso, né? Claro que são experimentos, né? A nível de lavoura, a gente sabe que o rendimento não é tão simples assim, não é uma conta tão fácil, né? Mas é importante a gente ver o quanto a genética evoluiu ao longo dessas safras, né? Nós tivemos a inserção da tecnologia RR em 2005, 2006, depois, em 2013 e 2014, tivemos as intactas, né? E isso contribuiu bastante para o aumento da produtividade na média estadual. Além, é claro, né, de outras melhorias em termos de sistema de cultivo, né, que o produtor tem tomado consciência. E aqui nesse slide eu apresento um dado aí, é uma imagem do setor de meteorologia agrícola da Exalc, da USP, né? Onde nós temos os fatores que definem a produtividade, o potencial produtivo da soja, né? A questão do gás carbônico, a radiação, temperatura e a genética. Nós trabalhamos fortemente com a genética, né? Nesse trabalho aí, basicamente, a gente põe todo o peso em cima da genética, né? Mas, apesar de ser um fator definidor da produtividade, nós não podemos esquecer
que nós temos os fatores limitantes, né, que são água, nutrientes, que a gente disponibiliza para essas cultivares, e também os fatores redutores, que vão ocasionar as perdas aí do potencial produtivo de uma lavoura. Questão de plantas daninhas, insetos pragas, doenças, né? E a genética como um fator à parte, né? Ela ainda está ligada a outros alicerces, né? Que seriam a utilização de uma semente de alta qualidade, a questão do posicionamento dessas cultivares em épocas de semeadura, densidade populacional, enfim, o ambiente, a região onde ela está sendo colocada, né? Então, são vários fatores que vão definir o potencial produtivo de uma lavoura, não é só a cultivar em si. Apesar de que o ECR, né, ele demonstra para nós que a cultivar em si, ela pode representar, ou ela representa, né, de forma geral, aí uma variação de 25 a 30 sacas de diferença na escolha da cultivar. Então, aqui esse gráfico demonstra os dados de Passo Fundo, na primeira época de semeadura do grupo dos materiais precoces, aonde nós tivemos a mais produtiva, a cultivar mais produtiva com 109 sacas por hectare, nesse ensaio em si, nesse ensaio específico, e a última colocada aí com 82 sacos por hectare, dá uma diferença de 27 sacas, e se nós fazermos a conta, que hoje a soja está a R$150 a saca, né, isso representa aí mais de R$4.000 por hectare só na escolha. Então, se nós somarmos mais a questão de manejo, nós temos aí muito mais a acrescentar ou a perder, né, nessa conta. Então, esses dados, eles já estão disponíveis, esses resultados estão abertos ao público, né, através do acesso ao site da Fundação ProSementes e da Farsul. Então, a versão em PDF também é possível de ser baixada. A gente faz a divulgação desses resultados através das palestras, a publicação impressa também, a qual vai para todos os sindicatos rurais, né, através da distribuição do sistema Farsul. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos conduzindo esse projeto, né, e procurando sempre agregar mais informações a ele, para que ele seja realmente uma ferramenta útil ao produtor e à assistência técnica. Então, os agradecimentos em especial ao Senar, à Bayer e ao Brasil Seguros, né, e ao sistema Farsul como um todo, que também ajuda aí a distribuir toda essa informação para o público-alvo.